Fala, senhores, então, beleza, o Alex? Ficar aí mais posicionado, então. Fazer, acho que eu vi talvez uma série de vídeos, né? Uma série que, na verdade, eu já comecei essa série no canal, mas dando continuidade, não exatamente com esse nome, mas é o que eu vou chamar de primeiras impressões. Eu já fiz isso praticamente com o Front Mission e com o Legaia 2. O Front Mission talvez eu tenha falado depois de terminar, o jogo uma vez, mas de certa forma foram primeiras impressões também. Não é exatamente aquela análise profunda, né, sobre o jogo, mas trazendo alguns elementos e, como eu falei, as próprias primeiras impressões do que eu achei do jogo e do que eu estou achando do jogo enquanto eu jogo, ao invés de fazer uma análise mais profunda após jogar, que muitas vezes até nem seria necessariamente a ideia de jogos que talvez eu nem queira fazer uma análise mais profunda, às vezes até por não conhecimento necessariamente da franquia e tal. Até exatamente por não ter jogado outros jogos da franquia e, portanto, não ter total autoridade de o fazer ou de assim falar, né? Por exemplo, eu me considero acreditado ou acreditado para falar, por exemplo, sobre Suicoden. Eu tenho autoridade para falar sobre Chrono Trigger, Chrono Cross, muitos jogos Final Fantasy, até uma análise geral de toda a saga, de certa forma, apesar de todos os jogos serem muito diferentes uns dos outros, né? Então eu tenho uma certa autoridade para falar sobre alguns jogos de RPG, ou mesmo jogos individuais, jogos pontuais. De algumas franquias que talvez não necessariamente eu dei sequência, né? Zelda, por exemplo, não joguei a maior parte dos jogos da franquia Zelda, mas joguei os jogos do 64 e posso até ter uma certa condição de fazer até certo ponto algum tipo de análise, né? Eu posso falar desses jogos, embora também, claro, tenham as suas histórias, as suas linearidades, cada jogo ali com uma vibe, com um enredo diferente, embora às vezes um jogo seguindo uma determinada linha de tempo, no Zelda há mais de uma linha de tempo possível, imaginável. Então, eu acredito que dentro de algumas dessas linhas do tempo eu até poderia tecer alguns comentários, porque eu joguei os Zeldas do 64. Mas independente, apenas para trazer essa nova série no canal, que na verdade não é tão nova assim, que é do Primeiras Impressões. E hoje eu vou falar sobre o Wild Arms 3, né? E o jogo, assim, interessante que ele no começo ele me surpreende. Ele me surpreende porque ele faz aquilo que eu considero um bom início ou uma boa forma de contação de história, e ele demonstra isso desde o início do jogo. E é uma situação, claro, não é spoiler porque é bem do começo. Os 4 personagens estão dentro de um trem e eles se encontram para, entre aspas, roubar um determinado tesouro. Cada um está lá por algum motivo e eles se encontram bem no mesmo momento para poder adquirir esse tesouro de algum jeito. Depois, por outra razão, a gente descobre que um dos personagens não está ali exatamente por isso, né? Mas enfim. Os outros 3 estão, por alguma razão, acabaram nesse vagão contendo esse tesouro. Talvez não necessariamente com o objetivo de adquiri-lo, mas com o objetivo de saber alguma coisa sobre aquele tesouro. E um deles não é bem por isso que ele está ali. Enfim. Algo que, caso você tenha interesse, você possa adquirir o jogo e, para eu não spoiler, você pode buscar mais elementos sobre a história ou eventualmente assistir um gameplay de alguém na internet. Mas então, nesse momento que eles se encontram no vagão, aí você pode escolher a história de cada um, como cada um deles chegou até ali naquele momento, né? Então, assim, esse tipo de elemento de contação de história eu acho muito legal, assim, você escolher com qual personagem você quer vivenciar a história no primeiro momento, até as histórias se entrecruzarem. Como eu falei na análise do Suicoden 3 ano passado, já era utilizado esse elemento, né? Só que eu acho que no Suicoden 3 eles fazem de uma maneira mais profunda, porque até eventualmente as histórias se enrolarem umas às outras, leva até um certo tempo. Embora os personagens possam se encontrar um pouquinho em alguns momentos do jogo, eles só vão, vamos dizer assim, se unir na mesma parte apenas depois de muito tempo. Eventualmente na história de cada personagem, depois de dos 3 principais, vamos focar neles, independentemente dos outros que a gente também pode ter algum acesso. Mas os 3 principais do Suicoden 3,
Eles só vão se unir na mesma parte muito tempo depois e podem ter alguns ligeiros encontros antes. E apenas depois, vamos dizer, de 3 capítulos com cada personagem é que as histórias vão se formar, vão se solidificando e umas com as outras, né? Até se tornar, vamos dizer, uma história única, uma história linear. Mas agora sim com todos os personagens. Na mesma sequência Suikoden de 108 personagens que podem ser recrutados e tal. Mas durante 3 capítulos, na verdade durante 9 capítulos de todos dos 3 personagens você não poderia fazer isso. Durante os 3 primeiros capítulos dos 3, você não poderia, dos 3 personagens que você poderia utilizar como referencial para interpretar o jogo, para que seja narrada a história do jogo, você ainda não pode ter acesso a essa união da parte, ou essa história mais unificada de todos os personagens, apenas depois de passar 3 capítulos com cada personagem. O Wild Arms 3 acaba não fazendo isso. Eles vão condensar a história como se fosse... São 4 personagens que você poderia escolher a história inicialmente, como referencial, como ponto de vista. Então, depois, vamos dizer, desses 4 capítulos, você já praticamente unificou a história inteira. E essa é uma das minhas críticas ao Wild Arms 3. Tudo acontece muito rápido. E, de certa forma, acho que isso acaba sendo um pouco uma tradição no PlayStation 2. Acho que os jogos de RPG, ou não, outros jogos em geral, eles acabam sendo meio rápidos demais. Talvez não necessariamente tão fáceis, mas muito rápidos, né? O Wild Arms 3, inclusive, tem algumas dificuldades no jogo, assim, apesar de que talvez não sei se ele é exatamente tão longo, né? Vários elementos, mas uma dessas críticas mesmo que eu gostaria de colocar é que a história ela se une, acho que muito rapidamente, como se fosse, nossa, meu Deus, é coisa do destino, né? E dá uma certa... Pô, como que não sei se deveria ter usado a palavra desde, mas enfim, independente. Mas, não, poderia ter usado porque as pessoas pensariam assim, as pessoas poderiam se desesperar e poderiam dizer assim, ah, meu Deus, é uma coisa do destino, os personagens já se unificaram à própria história. No Suikoden 3, até unificar levou... Então o Suikoden 3 ele dá uma aparência de realidade um pouco maior do que o Wild Arms 3. Dá. Porque no Wild Arms 3 eu acho que tudo acontece muito rápido. A história do jogo vai escalando de uma maneira muito avançada, muito rápida. Sem necessidade, não é necessariamente uma climática. Não há um clima do jogo, não vai... Os personagens vão se conhecendo, não tem muito isso. Não tem muito drama, né? Tem drama, mas é tudo muito rápido. Logo, vamos dizer, dando um spoiler, mas para dar uma ideia, logo no começo do jogo você praticamente já está lutando para salvar o mundo, entendeu? Quando você nem exatamente sabe direito o que você está fazendo. Então eu acho que fica um pouco essa crítica do excesso de escalonamento, ou de escalamento da história do jogo, que vai acontecendo também tudo fluindo muito rápido, né? E da própria unificação da história em si. Isso também acontece, acho que muito rápido e não há necessidade. Haveria necessidade, na verdade, de haver um conhecimento mais profundo dos personagens e tal. E isso não é feito da melhor maneira. Não que não haja profundidade no jogo, mas até os personagens se encontrarem não há uma profundidade na história, não há uma solidez construída ainda para que os personagens se unam. Claro que é uma característica da história do jogo, sim, mas aí dá a impressão de que realmente foi uma coisa do destino. Assim, não dá uma certa, entre aspas, uma certa aleatoriedade, que as coisas vão se encaixando e você vai conhecendo os personagens, não. Simplesmente eles se juntam. Acabou. Como se fosse um passe de mágica. Então eu acho que não, eu acredito, normalmente as coisas não acontecem assim nas nossas vidas, então foge um pouco da realidade prática da vida até. Eu acho que fica uma coisa talvez muito conto de fadas, embora a história não seja um conto de fadas, vamos dizer assim. Claro que tem as coisas mágicas e tal, as invocações, só que se a gente... Por que conto de fadas? Porque se fosse numa história um pouco mais realista, as coisas não aconteceriam desse jeito, pelo menos não o tempo inteiro. E ali a coisa mais importante, uma das mais importantes, que seria a unificação de história, já acontece. Então essas duas críticas iniciais, ao escalonamento da história e a unificação da própria história, de todos os personagens envolvidos, logo depois de 4 capítulos curtos, curtíssimos, eles já se encontram, eles já se reúnem. Diferente do Suikoden 3, que a história é mais passada e compassada, e lá ainda faltou coisa. Lá ainda houve problemas de continuidade, eu até falei no análise do Suikoden 3, nem vou me aprofundar nisso. E lá ainda teve problema.
No Wild Arms 3, talvez até para evitar problemas, eles fazem muito rápido, não sei se porque não tinha dinheiro e tal. Acho que até a saga Wild Arms deve pertencer a Contrail, se não me engano, que não sei se é aquela empresa riquíssima. Agora não lembro se é Contrail ou é Midvision, acho que é Midvision. Acho que não é nem a Contrail. E a Midvision apostou, na minha opinião, corretamente. Isso na minha opinião, um avanço nos RPGs, um avanço no jogo, até porque esse RPG permitiria a contação da história, pelo menos inicial, da perspectiva de cada personagem que vai ser depois entre os personagens principais do jogo, ou mesmo que eles já são os personagens principais do jogo. Então, eles não se tornam. E desde o começo, você ter essa separação de história para delinear um pouquinho melhor, pelo menos, não aquela coisa perfeita, mas um pouquinho melhor, o que seria, vamos dizer assim, o destino ou o caminho a ser traçado de cada um. E depois unificar, só que a única crítica a isso, embora eles tenham usado o elemento correto de contação da história, que é iniciar pela perspectiva de cada um, depois eles unificam muito rápido, quando eu acho que isso não é o caminho aí das pedras, né? Mas já expliquei isso. É uma outra crítica que talvez eu poderia realizar no jogo, é de que um nível de dificuldade, não é. Porque, por exemplo, depois de um certo momento do jogo, isso também não é spoiler, você vai acabar recebendo os guardiães. E você pode invocar, só que você tem uma quantidade X de possibilidade de invocação. Você não pode invocá-los o tempo inteiro. Por exemplo, um personagem pode poder fazer essa invocação, só que até ele não avançar, vamos dizer, na sua possibilidade mágica, na sua disponibilidade física de manifestar a invocação, na sua capacidade mágica mesmo, na sua, entre aspas, mana, na quantidade de vezes que ele pode fazer a invocação, melhor dizendo, enquanto ele não consegue fazer isso assim, de uma maneira mais frequente, você tem que ficar, vamos dizer, treinando isso. E depois, claro, você vai ter que continuar treinando até pelo menos chegar, vamos dizer, num limite supostamente máximo de possibilidades de quantidade de invocação. Só qual que é o problema? No começo, acho que você só tem um limite de uma ou duas invocações, acho que só um. Então você lá usa um. Aí todos os outros personagens vão usar a possibilidade de invocação que eles têm. Aí você recupera. Esse recuperar às vezes é um problema. Por quê? Porque dependendo do local em que você está, você vai ter que pagar para poder se hospedar. Então, como você já usou a única invocação que você poderia usar, claro que no começo do jogo você só tem, vamos dizer, um monstro, um guardião que você pode invocar. Mas logo que você invoca, você já não pode invocar mais, porque você já gastou toda a tua mana, vamos dizer assim, todo o teus MPs, todos os seus pontos mágicos que te permitiam invocar esse guardião. Só que agora, para você recuperar a sua vida, você vai ter que pagar. E os preços das hospedarias são muito caros, então você não tem como descansar no jogo. Você até tem, mas é uma coisa cara, então você já vai perder muito dinheiro. Então você recupera, daí vai lá, usa os guardiões de todos os personagens, você perde a sua mana, perde os seus pontos mágicos, e você não necessariamente tem a quantidade de dinheiro suficiente para poder pagar a hospedaria de volta. Então como é que você vai recuperar? Acho que essa é a grande questão. Claro que o jogo meio dá mais ou menos uma solução para isso, que quando você usa a invocação, você acaba ganhando, vamos dizer, pedras, ou itens que fazem, ou gemas, vamos dizer assim, melhor dizendo, que fazem com que você possa não usar a invocação, mas usar uma magia ou algum ataque daquela invocação que você poderia usar, uma vez que você tenha acoplada esse guardião, vamos dizer, no seu corpo de alguma forma, se você tem lá um item que permite que você faça a invocação, e além disso você pode usar algumas magias. Só que, se você usar esse item, você não precisa usar nenhuma magia que você já tenha no teu plantel, você usa só o próprio item. Eu posso usar uma gema vermelha que tem a magia de cremar, que não é necessariamente o golpe da invocação, mas é o golpe que eu posso usar porque eu tenho a invocação do fogo. Então o próprio personagem também pode usar magia por causa da própria invocação. Mas isso ele pode usar quantas vezes ele quiser. Não tem muito limite de mana em relação à sua própria magia, mas tem em relação à do guardião. E ele você só pode usar uma vez. E daí você tem que recuperar a sua saúde para poder usar de novo, os seus MPs, né? Ali eles chamam de contagem material, ali, mas aí, quanto mais você usa, mais você aumenta a sua contagem material. Que é o que eu expliquei antes. Só que ao invés de você usar essa gema de fogo, que contém uma magia dentro dela, que é uma magia que você já pode usar, mas enfim,
esse item também é uma outra possibilidade. Ao invés de você usar esse item, você pega e vende. Aí você ganha dinheiro para poder recuperar a sua vida nas hospedarias. Mas fica um sistema meio estranho, porque daí eu preciso usar a invocação, daí eu ganho uma gema para poder pagar a hospedaria, depois eu vou lá e uso a invocação de novo, aí aumenta a minha capacidade de quantidade de vezes que eu posso invocar. E daí supostamente eu vou ganhar mais gemas por causa disso, daí eu posso vendê-las novamente. Então fica um sistema que eu achei meio estranho, até um pouco difícil. Talvez não necessariamente de entender, se você jogar você vai entender. Mas eu acho que eu expliquei aqui até de maneira clara. Só que assim, fica um sistema complexo que não, eu acho que ele não necessariamente leva, ele força você, pelo menos durante um certo momento do jogo, a recuperar a sua vida num local, vamos dizer, entre aspas, de graça, no comecinho do jogo, para daí poder ter uma contagem material um pouquinho maior, aumentar a tua mana, vamos dizer, a tua quantidade de pontos mágicos. E a partir disso, você ter mais possibilidades de quantidade de invocação e poder ter mais gemas desse elemento para poder vender. E daí poder recuperar em outro local a sua energia para poder aumentar de novo, para poder recuperar a sua mana, para poder de novo invocar e assim continuar aumentando a sua quantidade de invocações, que você faz, a sua contagem material. Então, eles inventaram mais ou menos um sistema econômico do jogo que eu achei que não é bem isso. As hospedarias deveriam ser muito mais baratas, até para você não precisar ficar fazendo isso. Talvez eles tenham feito isso porque se você acumulasse muitas gemas depois de usar, e se fosse muito barato, consequentemente eu teria muito dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu seria muito mais rápido de evoluir as nossas próprias armas do jogo. Que no jogo tem um sistema de evolução de armas, que é até legal, eu gosto. Você pode evoluir as suas próprias armas. Então assim, eu acho que isso explicado. Para mim, talvez seja um pouco complicado você comparar, principalmente ainda que eu não terminei o jogo, mas comparar o Wild Arms 3 ao 2 e ao 1, que são assim, clássicos. Eu acho que talvez até mais o 1 do que o 2. Assim. Mas o Wild Arms 2 talvez com uma história um pouco melhor que a do 1. A história do 1 talvez um pouquinho fantástica demais, a história do 2 um pouco mais pé no chão e com até uma certa motivação filosófica. Não sei se já falei aqui no canal sobre a questão de o poder não é bom nem mal, depende da pessoa que usa. O poder está lá. Vamos dizer assim, a energia nuclear, ela pode ser usada para o bem como ela pode ser usada para o mal. Pode ser usada para matar um monte de gente como pode ser usada para dar luz elétrica para muitas pessoas. Alguns países, no mínimo, devem usar esse tipo de energia mediante usinas, enfim. Então, o poder está lá. Né? Claro que o poder, mesmo a busca, mesmo a descoberta da energia nuclear, pode simbolizar vamos dizer assim, o desejo do ser humano pelo poder, mas a princípio o poder é neutro, o poder não tem culpa de ser usado, ele nem pensa por si só. Então, quer dizer, não é essa questão. Então, o poder não é bom nem mal. Então, o Wild Arms 2 ele traz muito essa discussão, né? Eu me lembro disso quando eu jogava. É um jogo que eu gostei de jogar na época. E, bicho, deve fazer uns 10 anos atrás que eu joguei o Wild Arms 2, e na minha opinião ele tem ideias muito interessantes. Assim. É um jogo que vale a pena jogar. Eu acho que assim, do ponto de vista talvez até doutrinário, filosófico, acho que quem gosta de jogar e aprender ainda alguma coisa, cara, é um baita jogo. É um jogo que eu aconselho, assim. Não sei se necessariamente ele tem a melhor jogabilidade, ou a melhor condução de história, talvez o Wild Arms 1 nesse ponto seja um pouco mais clássico, tanto que fizeram remake para o Play 2, Outer Cold Death, né? Então é um baita jogo, os dois são clássicos, né? O 2 talvez uma pegada um pouco mais, entre aspas, realista e discutindo algumas questões talvez mais centrais e ao mesmo tempo o Wild Arms 3 também trazendo questões interessantes, eu acho que talvez, não sei se necessariamente de filosofia, mas trazendo questões mais dentro da psicologia dos personagens, o que o Wild Arms 1 já fazia, na verdade. Né? Acho que desde lá já eram questionadas os indivíduos, né? As questões pessoais de cada personagem. E no Wild Arms 2 eu acho que isso era feito talvez um pouco menos, se questionava mais essa questão central, que de certa forma acho que se aplicava a história inteira do jogo e a história de todos os personagens do Wild Arms 2. Eu me lembro que uma crítica que eu tinha no Wild Arms 2 é que tinha, acho que, muito personagem para você administrar, assim. E daí cada um tinha muito item, porque no Wild Arms cada um tem a sua própria ferramenta que você pode usar durante o jogo para poder abrir salas especiais, buscar itens especiais, abrir tesouros especiais. E aí às vezes você precisa de um personagem específico que tem aquela ferramenta.
E às vezes eu acho que fica uma coisa meio estranha, assim, fica muito personagem, você tem que administrar muita coisa. Acho que o Wild Arms 1 nesse ponto é mais organizado. E eu acho que o Wild Arms 3 talvez consiga, porque são só 4 personagens, e consiga então lidar talvez um pouco melhor com isso, embora cada um vai ter suas ali 3, 4 ferramentas que podem ser usadas. E isso pode ser um problema, isso pode ser para o jogador administrar isso, lembrar que o personagem tem a ferramenta tal para usar no momento tal, para usar na sala tal. Então, eu acho que isso pode vir a ficar um pouco confuso. No Wild Arms 2 era um pouco confuso. É uma crítica que eu me lembro que eu tinha no Wild Arms 2, e você também tinha que evoluir os personagens, né? Então acho que eram 5 ou 6 personagens no 2. Então acho que no 2 houve muita alteração pro 1, que acabou não necessariamente sendo boas essas alterações. Eu terminei acho que o 2 3 ou 4 anos depois de ter terminado o primeiro. Então tinha aí uma vantagem temporal. E agora 10 anos depois, estou terminando o Wild Arms 3, que é um jogo interessante, cara, um jogo que eu acho interessante. Ele tem uma mecânica boa, até de jogabilidade, tem esse probleminha da questão da evolução das invocações, que ele acaba forçando você dentro de um sistema financeiro do jogo, né? Você precisa ir usar na hospedaria, mas as hospedarias são caras para você recuperar a vida, e aí você não necessariamente, depois de usar as invocações, você vai ter dinheiro para se recuperar. Então como é que você vai usar as invocações? Então você vai ter que ficar vendendo as gemas que você ganha uma vez que você use a invocação, porque você ganha isso mais ou menos como prêmio, né? Então fica uma coisa meio, um sistema que eu não achei tão interessante, mas que talvez se aplique ao jogo, para você não ter tanto dinheiro no começo. O que impede, vamos dizer, quebrando aquela minha máxima de no começo do jogo você acumular bastante dinheiro e experiência para não precisar se matar tanto depois. Em outros momentos do jogo em que você vai precisar de nível, vai precisar de HPA um pouquinho mais alto, vai precisar talvez de itens melhores, espadas melhores, armamento melhor, armaduras melhores. Então você já resolveria, vamos dizer, esse problema já se antecipando um pouco ao próprio jogo, né? E tendo um pouquinho mais de dinheiro e um pouquinho mais de condições, até físicas e objetivas, né, no sentido de ter uma armadura melhor, equipamentos melhores. E você se antecipa um pouco ao jogo nesse sentido, e um nível também um pouco maior. Só 3 situações, um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de equipamentos melhores e um pouquinho mais de nível. O teu personagem está mais forte e mais preparado para encarar batalhas até com monstros mais fortes. E que você, como evoluiu lá no começo, agora você não precisa evoluir tanto. Em alguns momentos do jogo você vai ter que parar só para dar uma evoluída. Principalmente, eu digo, principalmente no começo e principalmente no final. Talvez ali no meio do jogo também você vai evoluindo naturalmente ou tenha que parar em algum momento para evoluir. O Wild Arms 3 acaba não exatamente permitindo você fazer isso, pelo menos não da maneira mais simples. Porque se você fizer muito, você pode acabar tendo muito dinheiro e talvez o jogo não queira que você tenha esse dinheiro ainda. Você vai ter que gastar um pouco com as hospedagens para poder melhorar a tua contagem material, para poder usar mais invocações e para que a sua própria magia e as invocações fiquem mais fortes. Então eu não sei se eu exatamente gosto disso, mas é isso aí, cara. Isso que eu deixo aí nessa série aí que eu pretendo fazer, das primeiras impressões. Valeu! Que você possa ter uma boa jogada, não sei qual jogo você aí está jogando, que você possa jogar e possa aproveitar o seu game aí. Valeu!